Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Galão da Massa. Como vocês estão, gente? Tudo bem mesmo? A equipe agora está contratando jogadores, já contratou o Rony, né? Já contratou o Rony, eu não me lembro se eu fiz um vídeo, na verdade, que eu cheguei a comentar antes da contratação, quando o Rony foi confirmado, não me acordo se eu cheguei a fazer um vídeo. E acho que se eu fizesse um vídeo, não iria muito ao encontro da felicidade de muitos torcedores do Galo, não, né? Por quê? Porque, assim, gente, eu vejo o jogo, né? Eu acompanho. E claramente quando o jogador é anunciado ou é alvo de interesse de uma equipe, os torcedores dessa equipe ficam muito animados com o perfil do jogador, mas não necessariamente acompanham o jogador, né? Então, o Rony está sendo do Palmeiras sendo extremamente questionado pela torcida alviverde, né? Saiu, na verdade, né? Está no Galo. Muita sorte aos dois, ao Rony e também ao Galão da Massa, né? Inês, já morta, como diz o Camões, já foi contratado, agora é hora de torcer para que dê certo, né? Agora o Galo vem com essa história de contratação do Ivan Roman, né? Ivan Roman, né? Vamos fechar com o Ivan Roman, do Palestino do Chile, né? E também da seleção sub-20 da equipe chilena, né? O que significa essa contratação? Vamos lá, o menino, o Roman, tem apenas 18 anos de idade, é um jogador interessante, ele tem 1,83 m, né? É um jogador que pode atuar nas duas posições da defesa, é um zagueiro que tem uma projeção interessante para o meio de campo, tá? Consegue frequentar muito bem o setor do meio de campo, parece ter uma certa intimidade com aquele setor, consegue fazer passes médios muito bons quando está no meio de campo, em algumas situações também consegue fazer alguns passes em profundidade. Ao mesmo tempo, é um jogador que consegue fazer interceptações interessantes, consegue retornar bem, tem essa visão legal, esse time legal da hora de recompor, de voltar para a linha defensiva, né? Acredito que ele é um jogador que pode evoluir muito no jogo aéreo, tem qualidade no jogo aéreo, claramente que tem qualidade no jogo aéreo, mas a meu ver, tem problema com o tempo de bola, né? Algo que muitas vezes depende da experiência mesmo. Tem jogador que precisa amadurecer muito para conseguir ganhar tempo de bola, né? Tem jogador que não consegue ganhar esse tempo de bola, mesmo sendo zagueiro e treinando isso o tempo inteiro, a vida inteira. Mas alguns conseguem. Agora, ele salta muito, tá? E como ele salta muito, ele consegue mandar muito bem no jogo aéreo ofensivo, tá? E também defensivo. Algo nesse sentido que pode melhorar no Roman é o entendimento, né? Isso também é uma coisa que pouco se comenta, né? Mas a leitura sobre onde, em geral, essa bola vai aparecer quando eu estiver na área, numa situação de cobrança de falta ou de escanteio, numa situação de cobrança de falta ou escanteio da equipe adversária. O grande zagueiro é aquele que não somente tem tempo de bola, ele também consegue saltar bastante, sobretudo tempo de bola, né? Porque saltar bastante é muito importante. Essas duas coisas, tempo de bola e saltar, né, para ir ao encontro da bola, elas são muito mais positivas do que o tamanho do jogador, tá? Do que a altura do jogador. Mas o tempo de bola é mais importante ainda. É tempo de bola que fez do Gamarra um dos maiores zagueiros da história do futebol, inclusive no jogo aéreo, né? Gamarra, que era bem pequeno, né? 1,78 m, se não me engano, 1,76 m, alguma coisa assim. Então eu acho que ele precisa evoluir nessa questão de leitura sobre o jogo aéreo defensivo e também melhorar nessa questão do tempo de bola. Eu acho que, quanto à leitura, isso pode demorar, pode até não acontecer. Grandes zagueiros hoje não possuem necessariamente esse quesito, né? Muito bem trabalhado no seu jogo. Mas o tempo de bola, sim, tá? O tempo de bola que faz do Van Dijk um dos maiores zagueiros do mundo, né? Porque ele é alto e ainda por cima tem tempo de bola. É difícil, né? Tempo de bola, por exemplo, é o que faz com que o zagueiro do Botafogo, o Barbosa, ele consegue ser... Ele é muito alto, mas também tem tempo de bola. Isso é interessante. E por causa disso, ele foi um dos destaques, um dos melhores zagueiros no futebol brasileiro em 2024, né? Então esse menino tem essas questões aí que precisa melhorar. 1,83 m ainda, né? Destro, como eu disse, mas joga nas duas posições da zaga, tanto na posição direita como também na posição esquerda, ou seja, o primeiro ou segundo zagueiro, tá? Pertence ao time também da seleção chilena sub-20, né? E claramente que tem requisitos técnicos indiscutíveis. É tido como uma das maiores promessas do futebol chileno? Não, não.
é tido como uma das grandes promessas dentre os zagueiros chilenos, né? Deixando isso claro, tá? E aí acho que ela é uma grande promessa mesmo. Agora, era para o Galo contratar? Este é o ponto. De onde vem a ideia de fazer essa contratação? Este é o ponto, né? Porque, veja, essa contratação está inserida num projeto de buscar jogadores jovens, é isso? Está inserida num projeto de oxigenar bastante este elenco com baixa idade, é isso? E futuramente vender jogadores, né? É isso também? Quando o dirigente vai buscar um jogador de 18 anos, a gente já desconfia que ele quer repassar esse jogador, né? É isso muitas vezes que acontece. Eu vejo que tem um garoto se destacando em algum lugar, eu contrato porque eu tenho certeza que eu posso revendê-lo depois. Pode ser isso? Pode ser. Pode não ser. No momento, não dá para termos certeza alguma sobre as intenções desse povo aí que virou dono da SAF do Galo, tá? Eu não confio nada nesse pessoal. Nada. Eu não confio nada, mas nada. Confiança zero nesse pessoal. E nas intenções também desse pessoal que adquiriu a SAF do Galo. Eu não confio, mas não confio nada, tá? E tô aqui o tempo inteiro torcendo para que eles não sejam tão complicados para o Galo como são dirigentes de SAF de outros clubes brasileiros, tá? Até hoje não desce ainda a história de como o Galo virou SAF, né? Tá? Mas enfim. Contudo, pode ser que tudo que eu esteja falando aqui tenha nada a ver com nada, né? E pode ser que essa contratação esteja inserida assim num projeto e de repente outros jovens chegarão para o Galo. Quando se pensa necessariamente na equipe, no fortalecimento da equipe, na construção da competitividade da equipe do Galo, a contratação do Roman é complicada, gente. É complicada. Por quê? Porque ele é um jogador de 18 anos. E a possibilidade dele se adaptar é muito mais complicada quando ele tem 18 anos e quando outras circunstâncias, né, acompanham este atleta. E nem todas as circunstâncias são ruins. Uma delas, que pode fazer com que ele supere todas as circunstâncias negativas. Essa grande característica dele, deixa eu contar depois. Primeiro eu vou contar de algumas situações que podem ser problemáticas. A primeira delas, Roman nunca saiu da equipe, nunca saiu do seu país, nunca foi para outro clube e nunca saiu do Palestino. Não estamos falando de jogador que vem da Universidade de Chile, né, ou da Católica, tá? Ou do Colo-Colo. Estamos falando de um jogador que vem do Palestino, que é uma equipe pequena, quase média, mas pequena, no futebol chileno. Ele sequer viveu, né, os dramas positivos e negativos de ser um jogador de um Colo-Colo, ou de uma Católica, ou de uma universidade, lá de Chile. Ele está saindo do Palestino para um clube em outro país. Então veja, ele chega no país para ser evidentemente, ele chega no país novo, com a língua diferente, com um clube novo, com colegas novos, com um clube que tem dimensões muito diferentes das dimensões em que possuía o Palestino. A torcida do Galo, ela é gigantesca, uma das maiores do Brasil. Pois bem, a torcida do Palestino, ela é muito pequena. Então a pressão exercida para os jogadores lá na equipe chilena é algo que não tem o menor sentido perto do que é a pressão que se exerce, positiva ou negativa, para um jogador num clube como o Galo. Tudo isso pode impactar para que ele tenha dificuldade para adaptação. E aí, neste caso, ele vai precisar de quem? Do pai. Quem é o pai? O Cuca, o técnico. Neste caso, quando o jogador chega do exterior, né, ele olha para o técnico como o cara que pode salvá-lo. Ele chega completamente desamparado, né? E aí o técnico tem que pegar esse jogador, pegar na mão do jogador, tentar construir esse jogador, ser amigo do jogador e tal. Será que o Cuca é esse tipo de técnico, gente, neste momento, para fazer esse trabalho? Porque se não for, né, ele me deixa lá o Roman no banco durante 7 jogos, 8 jogos, não coloca nem um minuto. Como é que fica? Como é que vai ficar o moral do garoto? Então, contudo, o garoto chegou no primeiro jogo, não conversa com o garoto, não faz nada e bota para jogar de titular. Também é ruim. Não é assim que funciona, né? Há um tratamento para lidar com esses jogadores jovens que estão chegando no Galo agora. Se há, tudo bem, perfeito. Há uma equipe, né, de profissionais voltadas para lidar com a adaptação, perfeito. Não há, complicado. Então, a adaptação pode ser muito difícil. Por quê?
tudo que significa este atleta em termos de futebol, tudo, a respeito de tudo que ele significa em termos de qualidade futebolística indiscutível, o fato, gente, é que todo o resto que circunda o Ivan Roman, todo o resto, absolutamente todo o resto, o configuram como uma, sabe o quê? Configuram o Ivan Roman como uma aposta, gente, aposta. É o momento para fazer aposta? Pode ser. Pode ser. Não há nenhum problema de fazer aposta, desde que eu contrato um outro jogador para não jogar sobre o menino de 18 anos a pressão de ter de funcionar. Entende? Porque no contexto que o Galo está com problemas com zaga, ele provavelmente, o Cuca pode fazer duas coisas, ou pode colocar como titular, ou pode ignorar completamente esse garoto, até em virtude de ter 18 anos. Então, precisava, pode e deve contratar um garoto desse, mas também, como ele pode não dar certo, tem que contratar um outro jogador. Vai contratar outro jogador? Porque se vai, beleza, fazer uma aposta, não tem nenhum problema. Agora, paremos de elogiar, como muita gente está fazendo, só elogiando. Só elogiando. Não, tem que olhar para tudo isso também. Eu não vou nem falar aqui, por exemplo, que eles estão tentando contratar um jogador jovem para revender depois. Mas a minha preocupação é o seguinte, vai buscar um garoto que é uma aposta, tem que buscar também uma certeza. Porque não se lida com a aposta desse jeito, trazendo-a para que ela seja, por exemplo, a solução para a equipe. Quando eu contrato uma aposta, eu tenho que presumir que ela possa não dar certo. Por isso eu tenho que ter o plano B. Eu tenho que ir no mercado e buscar outro jogador. É somente neste contexto que justifica a contratação do Roman, independente da qualidade futebolística dele. Eu sei que muitos de vocês estão aí já me xingando no chat, não tem problema não. Eu nunca vou deixar, por exemplo, aqui de bancar, né? A minha seriedade, quando eu estiver, fazendo uma abordagem sobre um clube como o Galo, com a torcida do Galo, com a torcida que o Galo tem. Eu nunca vou bancar demagogia aqui, gente. Eu não indicaria esse jogador neste momento para o Galo contratar, exceto se salvada essa condição, exceto se o Galo contratasse outro zagueiro para tirar a pressão sobre as costas desse menino para ele se adaptar, tá? Tirando tudo isso, bom jogador é indiscutível. Qualidade no passe, interceptação, retorna muito bem, no confronto 1 contra 1 ele é muito rápido. Agora, durante muito tempo, eu estudei e passei a valorizar esse aspecto, né? E o psicológico. Quando o jogador está em alta, psicologicamente falando, ele chuta no meio de campo e faz gol, gente. Vai lá no ângulo a bola. Quando ele está em baixa, da autoestima lá no chão, ele dribla o goleiro e chuta pro inferno. E chuta a bola lá no inferno, gente. Entende? Então, o psicológico é tudo. Como é nesse sentido que eu vou, por exemplo, esperar que este menino possa, por exemplo, ser a solução? Agora, você não falou, fala agora. Qual é a característica dele que pode ajudar em tudo isso aí? Bom, a característica dele é que, a despeito de ter muitas circunstâncias negativas, tem uma positiva que é a personalidade do menino. Ele realmente tem muita personalidade. A ver se isso também não foi construído dentro de uma situação de seleção chilena. Ele é da base há muito tempo, né? Sub-20. Ou então o próprio palestino. Precisa ver se não se isso também não faz parte desse contexto. Mas ele me parece ter muita personalidade. Eu demorei para fazer um vídeo, estava comentando com um amigo meu chileno, ele destacou isso, a personalidade do Roman. Um garoto que realmente sabe muito bem o que quer dentro de campo. Isso pode ajudar. Então, a ver se de fato pode ser útil. Tá bom, gente? Na torcida aqui, portanto, para que o Galo contrate outros jogadores, né? Para que o peso dessa contratação, o peso não recaia muito sobre este menino, mas deixando claro, ele é um jogador que dentro de campo tem muito o que eu chamo de personalidade futebolística. Isso para mim é tudo que uma equipe grande tem que buscar no jogador. Personalidade futebolística. Mas ainda assim, olhando para outras circunstâncias que para mim são negativas, né, eu diria que o Galo pode e deve bancar qualquer aposta, desde que contrate outros jogadores, né, para que a aposta não chegue como solução, mas como uma aposta. Beleza, gente? Gostou da análise? Por favor, deixa aí um valeu demais. Ou um Pix, é muito importante para ajudar o canal. O canal tá precisando desse mês aí, tá? Se você puder, deixa aí um Pix. Se não for o caso, tá tudo muito bem, tá? Muito obrigado pela gentileza de ficarem no vídeo comigo até o final, né? Muito obrigado, deixe comentário, critique, dê sugestão. Pode falar o que você quiser, que tá tudo muito bem, tá? Muito obrigado. É isso, gente. Só achar o galão.